geral, olha nós aqui de novo. Hoje, como você pode perceber, eu não estou na academia com o Rodrigo, eu estou aqui na minha clínica. Eu vou falar com vocês hoje a respeito de uma pergunta que me enviaram a respeito de TPC, mas não é o TPC propriamente dito. Qual que é a ação de alguns medicamentos no TPC? Especificamente, a pessoa que me mandou a pergunta fala sobre os SERMs, moduladores seletivos dos receptores estrogênicos, ou para quem gosta da sigla em inglês, Selective Estrogen Receptors Modulators, alright? Cara, os SERMs, vocês conhecem quem são? É o clomifeno, que pode ser o clomídeo ou indux, é tudo a mesma coisa. Tamoxifeno ou Novadex, também é a mesma coisa. Tem o raloxifeno e outros, tá? No nosso mundo, no fisiculturismo, o mais comum, ou no esporte de maneira geral, os mais comuns é o clomid, que é o clomifeno, e também o tamoxifeno. E por que é que esses medicamentos são utilizados? Bem, para uso clínico terapêutico, nós utilizamos os SERMs para estimular a ovulação nas meninas, nas mulheres que querem engravidar, evidentemente, tá? E também para evitar recidiva ou que retorne tumor como câncer de mama, por exemplo, que nós acreditamos que seja estrogênio dependente, embora existam algumas linhas aí de pesquisa mostrando que o estrogênio não é tão vilão assim no câncer de mama, mas enfim, ainda é utilizado para esse fato, para esse fim. E por que eu vou falar deles então aqui? Se a gente não é nem mulher e não está nem com câncer de mama, graças a Deus, que o homem também pode ter, e também não queremos engravidar, pelo menos não no meu caso. Porque ele também é usado, cara, para restabelecer o eixo hipotalâmico hipofisário testicular. Lembra que nós comentamos, quando você faz um ciclo de esteroides anabolizantes, você decidiu fazer um ciclo. Você decidiu fazer o uso de hormônios derivados de testosterona, esteroides anabolizantes. Quando você faz isso, a quantidade, a concentração de testo que você coloca no seu corpo é muito grande. Isso faz com que o seu eixo hormonal, mensageiro hormonal, hipófise, hipotálamo, hipófise testicular, eles fiquem inibidos. Há uma inibição desse eixo, é o que se diz. É a palavra que se usa, inibição do eixo, ok? Então o seu testículo para de fabricar ou diminui muito a síntese e a liberação de testosterona endógena. E também regride muito a espermatogênese, como se fosse uma maturação dos espermatozoides. Embora não seja um contraceptivo masculino, isso pode acontecer. Com casos mais graves, inclusive, como atrofia testicular, enfim. Muito bom. Quando você decide parar de ciclar, você decide, eu não vou tomar mais o hormônio por um tempo, pelo menos, ou quero parar de tomar. Maravilha. O seu eixo não volta assim tão rápido, de maneira tão pronta. Eu tenho que reativar esse eixo mais rapidamente. E como é que eu faço isso? Várias maneiras, vários protocolos de TPC, terapia pós-ciclo. Vamos falar de uma das ferramentas que a gente utiliza no TPC, que são os SERMs. O clomifeno, o tamoxifeno da vida. Como é que eles agem? Bom, se eles são moduladores do receptor estrogênico, quer dizer que em alguns tecidos eles têm ação agonista, eles têm ação como se fossem o próprio estrógeno. Em outros tecidos têm ação antagonista, eles têm ação antiestrogênica. Todos eles têm em comum ação antiestrogênica na mama. Então no tecido mamário ele tem ação antiestrogênica. Então, meu irmão, se você está fazendo o ciclo e está aromatizando, ou seja, está convertendo testosterona em estrógeno, e isso está gerando ginecomastia, você está aromatizando e está tendo ginecomastia. Lembra a hipertrofia da glândula mamária, tetinha de cadela, aumentando a retenção hídrica, ficando inchado. Sinais clínicos de aromatização. Você pode fazer uso desses SERMs durante essa aromatização? Pode. Ele tem ação antiestrogênica, então você vai melhorar. Aí é um tiro certo, pelo menos
tentando acertar o alvo para que você inverta ou pelo menos regrida, diminua a aromatização e com isso não tenha ginecomastia. Mas isso durante o ciclo. E no TPC, por que ele serve? Ah, muito boa pergunta para quem me mandou. Vou responder para quem me mandou e para quem quiser ouvir, quem tem interesse em ouvir. No hipotálamo, os cernes têm ação antiestrogênica. Eles têm ação antiestrogênica no hipotálamo. Legal. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, cara. Porque o estrógeno como hormônio em excesso, ele pode ser um inibidor do eixo também. Assim como a testosterona, o estrógeno em excesso pode ser um inibidor do eixo hipotalâmico hipofisário testicular. Muito bom. Então, se eu fizer uma ação antiestrogênica no hipotálamo, qual a importância do hipotálamo no eixo? Ora, o hipotálamo é que libera o GNRH, o hormônio controlador das gonadotrofinas. É como se ele avisasse a hipófise: hipófise, estou liberando o GNRH para que você se sinta estimulado a produzir as gonadotrofinas, LH e FSH. O LH estimula o testículo a produzir a sua testosterona na célula de Leydig. E o FSH estimula o seu testículo a produção da espermatogênese, a função da espermatogênese na célula de Sertoli. Então o GNRH tem grande importância na reativação do eixo. Sim, quando eu uso uma droga antiestrogênica ao nível hipotalâmico, é como se eu estivesse estimulando a liberação do GNRH. Com a liberação maior do GNRH, há um maior estímulo hipofisário. Com maior estímulo hipofisário, maior liberação de gonadotrofinas, maior estímulo testicular à produção de testosterona endógena e espermatogênese. Ah, então eu posso usar tanto o clomifeno como o tamoxifeno? Pode, porque os dois têm ação antiestrogênica em nível hipotalâmico. Mas, Márcio, qual que é melhor? Tem diferença entre tamox e clomifeno? Tem. O clomifeno, ele tem ação antiestrogênica ao nível hipotalâmico e também em nível hipofisário. Ele tem ação antiestrogênica, ele não tem ação pró-estrogênica, então ele vai estimular a liberação de GNRH e vai impedir ação inibitória do estrógeno também em nível hipofisário, que também acontece. O estrógeno ele tem ação inibitória quando em excesso, tanto em hipotálamo quanto em hipófise. Então o clomid ele vai ter essa ação inibitória tanto no hipotálamo quanto na hipófise, otimizando assim, em tese, em teoria, a reativação do eixo, porque se eu não tenho ação inibitória do estrogênio ao nível do meu sistema nervoso central, eu garanto a liberação de GNRH e garanto a liberação de LH e FSH e, portanto, estímulo testicular. E o tamox? O tamoxifeno, ou Novadex, como queiram, tem ação antiestrogênica no hipotálamo, como já falamos, mas ação agonista, ele tem uma ação estrogênica ao nível hipofisário. Ah, então ele pode atrapalhar, ele pode deixar o estrógeno inibir a hipófise? Pode, em tese pode. Então por que da tamox? Ah, porque o estrógeno, embora muita gente acredita, que tem que baixar os níveis, as suas concentrações no sangue quando ela vem alta, que se esquece que ele é um hormônio importante, cara. Ele tem algumas funções muito interessantes no nosso corpo, né? Ele controla os níveis de colesterol, ele mantém a densidade óssea, e ele também tem alguma coisa a ver com libido. Estrogênio, testosterona tem ação neurotransmissora. No sistema nervoso central, ele pode ter ação pró-libido. Vejam vocês. Então, se o indivíduo vem para fazer um TPC, já no início com a libido zoada, clomid talvez não seja uma boa ideia, porque o clomid vai ter ação inibitória em nível hipotalâmico e hipofisário, vai ter uma ação inibitória no sistema nervoso central. O tamox, ele tem ação inibitória no hipotálamo, mas é agonista na hipófise. Então ele, em tese, pode melhorar mais rapidamente essa questão da libido. Ou seja, para quem que eu vou dar clomid e para quem que eu vou dar tamox? Vai depender
de cada um, tá? Se eu quiser restabelecer esse eixo mais rapidamente, com mais efetividade, eu acredito que o Clomid seja melhor. Entretanto, se eu perceber uma queixa forte, pontual na libido já desde o início, quando eu estabeleço o protocolo TPC, Tamox é uma melhor ideia. Ah, tem protocolo que usa os dois, o que você acha? Acho maneiro. Você pode usar os dois, você pode usar em dias alternados. Num dia você usa o Clomid, no outro Tamox. Esse é um protocolo do Dr. Scali, né? Famoso. Entretanto, usar dose plena, né? 50 mg de Clomid, 20 mg de Tamox em dias alternados, eu acho muita coisa. Vai baixar muito a ação estrogênica e você vai ter queda de libido, que não vai ser legal. Então o ideal, se você for usar os dois, é usar meia dose. 25 mg de Clomid e 10 mg do tamoxifeno. Ah, eu quero usar uma droga só, Clomid ou Tamox? Depende, meu irmão, depende. Depende do que o profissional vai achar. Beleza? Depende da sua avaliação clínica. Tá bom? Isso é importante dizer. Outra coisa, eu não estou aqui ensinando ou querendo ensinar você a fazer o TPC, tá? Eu estou passando a minha impressão profissional baseada nos conhecimentos que eu adquiri ao longo do trabalho com esse tipo de público, tá bem? O ideal seria não fazer TPC. Ah, então posso ciclar para sempre? Não. O ideal seria não ciclar. Mas como eu sei que você cicla, na hora do TPC, é importante saber que o CERN vai te ajudar um montão na parada da recuperação do seu eixo hipotalâmico hipofisário testicular. Beleza? O tempo é curto, não dá para entrar em muitos detalhes, tem muita coisa para se falar a respeito de CERNs e o seu mecanismo de ação, que eu não falei aqui por não ter tempo, mas se ficou alguma dúvida, mande para a gente. Se você tem dúvida sobre algum outro tema, algum outro assunto, mande para a gente. Não esquece de dar o seu likezinho aí embaixo, beleza? E também não esquece de fazer a sua inscrição no nosso canal, para a gente manter o canal ativo. Demorou? Espero que eu tenha ajudado e aguardo vocês no próximo episódio do Body Coach TV Brasil. Forte abraço.